Boa noite, pessoal. Sábado, dia 2, que passou, nós comemoramos o aniversário do Caminho da Luz. Então, dia 2 de julho, fazem 9 anos que a gente que viemos para cá, para esse espaço, né? Que na realidade é o espaço que nos pertence ao Caminho da Luz. Então são 9 anos aqui, e a gente adotou essa data do dia 2 de julho como data oficial, porque o Caminho da Luz ele foi fundado mesmo no dia 10 de janeiro de 2000. Então são 22 anos aí, né, de continuidade, proporcionando àqueles que aqui adentram um pouco do conhecimento da doutrina espírita. Então hoje, especificamente, não é um tema do Evangelho, como a gente sempre faz, né, a gente vem acompanhando e estudando o Evangelho semana a semana. Hoje ficou o tema livre e um tema voltado justamente a esse momento, né, de 22 anos. E nada melhor do que falarmos sobre o Consolador, porque a finalidade da doutrina espírita é essa, ser o Consolador prometido, enviado por Jesus. Então narra o evangelista João, né, no capítulo 14, que Jesus dizendo que se nós o amássemos, né, guardássemos os mandamentos, e ele rogaria ao Pai e enviaria outro Consolador. E esse Consolador, quando viesse, através do Espírito da Verdade, nos revelaria toda a verdade e nos faria lembrar de todas as coisas que o Cristo falou. Então é em cima disso que nós vamos conversar aqui um pouquinho. Vai trazer coisas novas. E vai lembrar aquilo que nós esquecemos. E Jesus falava por parábolas. Ele não falava claramente. Ele usava de costumes do povo para passar uma mensagem que transcende ao nosso conhecimento. Mas tem algumas passagens que ele foi taxativo, específico. E em cima de uma dessas passagens a gente vai comentar um pouquinho. Por quê? Tem duas palavras que poderiam ser consideradas as palavras do alfabeto universal. E acredito que todo mundo aqui sabe quais são, né? Uma delas foi Jesus quem trouxe. Todo mundo sabe qual era? Amor. Amor. Jesus trouxe essa palavra e vestiu-se dela nas suas atitudes. Mas tem uma segunda palavra que ele falou, e foi taxativo em falar, mas a gente aboliu essa palavra do nosso dicionário. Alguém sabe qual é? Reencarnação. É a reencarnação. A passagem de Jesus, narrada pelo evangelista João, no capítulo 3, e Jesus conversa com quem? Com Nicodemos. E nessa passagem com Nicodemos, ele é claro em afirmar: é necessário nascer de novo. A carne provém da carne. O Espírito sopra aonde quer. Se o Espírito fosse criado no alto da concepção, já saberíamos que ele foi criado naquele momento. Então Jesus afirma: é necessário nascer de novo e o Espírito sopra aonde quer. Ninguém sabe de onde veio. Por que ninguém sabe de onde veio? Porque cada um está no nível de evolução. Nós podemos estar juntos, mas não estamos juntos no aspecto vibracional, no aspecto emocional, no aspecto sentimental. Então, cada um está no nível e frequência vibratória. Então, nós não sabemos de onde vem e nem para onde vai. Por que não sabemos para onde vai? Porque é a mesma coisa. Vamos imaginar que nós aqui, todo mundo sentadinho, ouvindo a palestra bonitinha, e de repente nós estamos transportados aqui lá para a Ucrânia e a Rússia solta uma bomba, e aqui todo mundo desencarna na hora. Nós estaríamos juntos? Com certeza não.
A gente vai estar junto fisicamente, somente. Os corpos vão estar tudo juntinho ali. Mas a maioria de nós não vai se encontrar. Por que não vai se encontrar? Porque são frequências vibratórias diferentes. Então, voltando nesse ponto, ninguém sabe nem para onde vem, nem para onde vai, porque cada um está num nível. Mas Jesus disse isso. E quando ele fala que envia o Consolador, qual é a mensagem fundamental que a doutrina espírita nos trouxe? Porque nós já falamos que é amor e reencarnação, certo? Qual é a mensagem fundamental da doutrina espírita? Para ser consolador. Para consolar. Alguém sabe? Claro que sabe. Todo mundo sabe. Só não quer falar, está com vergonha. Né? A doutrina espírita, ela matou a morte. Matou a morte. Qual é o nosso maior medo? O maior medo das pessoas é o quê? É morrer. Esse é medo. Né? E o que ela veio fazer? Ela veio matar, entre aspas, esse termo morte. Veio desmistificar, né, aquela imagem que se tinha, que normalmente era uma pessoa de capuz, né, escuro, com uma foice na mão, não é assim? Não era isso? E tinha gente que falava, nossa, se eu sentir um arrepio, é a morte que está chegando. E ainda dava 3 batidinhas na madeira, né? Então ela veio fazer o que com a gente? Veio tirar de nós esse conceito totalmente equivocado. E vem trazer todo um aspecto filosófico para que a gente pudesse compreender tudo isso. Então, vamos lá. 1857, dia 18 de abril de 1857. O que aconteceu nesse dia, lá em Paris, na França? Alguém tem ideia? Publicação do Livro dos Espíritos. A partir daí, o que se iniciou para a humanidade? Regeneração planetária. Para quem tiver dúvida, pegue a introdução do Livro dos Espíritos, termina a introdução, começa lá a parte de prolegômenos, lá está dizendo, a partir daqui se inicia um novo processo de regeneração planetária. E esse livro, a primeira edição, a francesa, composta de 501 questões, e depois a segunda edição é a edição completa como a conhecemos, a questão número 1 é a chave de tudo. A chave de tudo é a questão número 1. Porque no original francês está, que é Deus? Que é algo, mas não sabemos o que, porque não é o você está definindo, não. Que é algo, e não é quem também. Então, o que é Deus? E a resposta fantástica, né? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. A gente vai fazer uma análise um pouquinho mais profunda dentro de tudo isso. Mas o Livro dos Espíritos, o Consolador, Filosofia, ele é composto de 4 livros. 4 livros em um. Vamos tentar lembrar? Recapitular? Eu sei que todo mundo aqui sabe, mas de repente esqueceu, né? Vamos recapitular. O primeiro livro são as causas primárias. Então, tudo que é causa primária está no primeiro livro. O primeiro livro começa na questão 1 e vai até a questão 75. Fecha o primeiro livro. O segundo livro, alguém lembra qual é? O mundo espírita ou dos espíritos. Não, o mundo espiritual. Começa na questão, vamos lá, 7,6, né? Se terminou na 7,5, começa na 7,5 e vai até a 613. Olha quantas questões para serem analisadas. E depois vem o das leis morais. As leis morais são as leis de Deus? Não, são códigos de conduta e leis realmente que a gente não consegue modificar. Né? Então, são leis morais, que fazem parte de um conjunto. E depois a gente vai chegar na lei de Deus, tá bom? A gente vai devagarzinho aqui.
tentando criar a lógica para a gente entender. E o quarto livro? Alguém lembra? Esperanças e Consolações. Começa na 613, termina em qual? Não, termina em 919. O livro terceiro, As Leis Morais, termina na 919. Talvez a questão mais falada aqui, né? Todo mundo sabe qual é essa questão? Essa é a resposta. Qual é a pergunta? Tá vendo? Qual o meio mais eficaz de você combater o arrastamento ao mal? Né? Conhece-te a ti mesmo. Quarto livro, Esperanças, Consolações. Começa na questão 920 e aí termina na 1019. Tem bastante material para estudar, tem ou não tem? Tem, né? E agora a gente vai trabalhar um pouquinho em cima de dois aspectos da divindade. Só dois. O restante não precisa. Vamos lá. Deus é soberanamente justo e bom. Esquece o resto. Onipotente, todo-poderoso, tudo isso vai esquecendo. Não precisa disso agora. Isso é fato, e acabou. Né? Mas vamos lá. A inteligência suprema, um dos seus atributos é ser justo e bom. Se ele é justo e bom, o que acontece na sua vida? Tem que ser justo e bom, tá vendo? Olha só. O que acontece na nossa vida tem que ser justo e bom. Se não for justo e bom, está errado? Se não for justo e bom, está errado. Não é? Então, se está errado, quem errou? Olha só, né? Existe um ditado antigo, que a maioria aqui dos que têm cabelo branco vai lembrar desse ditado, pessoal do século passado, né? Não o jovem de hoje que já pensa que sempre existiu computador, touch, Wi-Fi, né? Não, aqueles que não existiam nada disso. Vai lembrar quando diziam assim, Deus escreve certo, tudo errado. Nós é que lemos tudo torto, né? Deus escreve certo por linhas certas. A nossa interpretação da leitura que é toda errada. Porque nós não temos a condição ainda de enxergar as coisas como elas são. Não é assim? Como funciona o universo? Alguém tem ideia de como funciona o universo? Vamos fazer uma entrevista com Deus para saber como é que é? Nós não vamos conseguir porque falta para nós desenvolver sentimento. Mas dentro dessa lógica racional que o Kardec, junto da espiritualidade, foi criando para a gente essa didática perfeita para que a gente pudesse entender. Uma vez que Deus é justo e bom, então o regime que acontece no universo é um regime de solidariedade, certo? Todos somos solidários. E um regime pedagógico. Por que pedagógico? Alguém tem ideia por que tem que ser pedagógico? Porque se ele é bom, ele não vai punir ninguém, ele é bom. Mas a proposta é de aprender, de ensinar. Então, todo o regime do universo, ele é um regime pedagógico, de aprendizado. Onde está escrito isso? Alguém tem ideia? Onde está escrito? De onde eu tirei isso? Qual livro? Tem que ter algum lugar, não tem? Lei de progresso. Vamos lá. Vou dar uma sugestão para vocês. Se vocês quiserem, lógico. Estudem. Conhecerás a verdade e a verdade vos libertará. Nós estamos aqui falando da vida de quem? Cada um da sua vida aqui. Nós estamos tentando fazer uma leitura para que cada um possa aplicar aonde? Não é na vida do outro.
É na sua própria vida. Então, vamos tentar entender isso de uma forma que nos cabe. O que é espírito? Alguém sabe? Princípio inteligente do universo. Como é que ele foi criado? Simples e ignorante. Se ele foi criado simples e ignorante, isso quer dizer que ele não tem experiência e não sabe? Se você não sabe nada, qual é a lógica? Você precisa... Tá vendo? Então a lógica é que você precisa aprender. Qual é a finalidade desse espírito? Qual é o fim dele? Qual é o destino desse espírito? Qual é? Chegará? Tem alguma coisa errada em tudo que nós falamos? É todo um processo pedagógico. Então Deus, o Criador, determinou nas suas leis um processo de aprendizado para quem? Para os seus filhos. E os criou à sua imagem e semelhança. Tem certeza disso? Tem certeza? Sim? Da onde? Da onde tiramos essa certeza? Olha só como é legal a gente pensar, não é legal a gente pensar? Peraí, vamos fazer uma analogia, né? Uma analogia. Se nós, espíritos imperfeitos aqui, não é verdade? Passando só o processo da matéria, que é a hereditariedade, a gente não assimila as coisas materiais do pai e da mãe? Não é isso? Dentro desse princípio, se nós somos um espírito, nós trazemos o DNA de quem? De quem nos criou. Quem nos criou? Então o potencial está onde? É lógico, não é lógico ou não? Então, pela lógica, nós somos seres com o potencial divino. Qual a diferença entre o espírito perfeito, puro e Deus? Deus cria a vida. E nós não criamos a vida. Porque a vida existe desde que Deus existe. E Deus existe desde sempre. Então a vida existe desde sempre. Então não existe morte. E nós não precisamos criar vida, porque a vida já existe. Nós nunca vamos criar vida. Mas o que a gente vai criar? Tudo que você quiser. Tudo que você quiser, você cria. Quem te deu essa capacidade? Deus. Olha que maravilha. Quer fazer um teste? Para tirar a conclusão? Não tinha que tirar a prova dos 9? Prova dos 9? Pensa alguma coisa. Você está pensando, quem criou isso aí? Pense em algo. É você que está criando. Ou é alguém que está criando? Não, é você. Então a capacidade de pensar é de quem? Tua. É um atributo seu. A inteligência é tua. É um atributo seu. Então essa capacidade ninguém nunca vai tirar de você. Pronto. Você pode fazer o que você quiser. Depende de quem? Jesus disse para nós ou não disse? Disse. Ele estava aqui e falou para nós: vós sois a luz do mundo, vós sois o sol da terra. Olha que maravilha. Farei o que eu faço e até muito mais. Então, quando a gente começa a buscar compreender um pouquinho da divindade, as coisas começam a se modificar para quem? Para nós. Qual é a nossa grande dificuldade? A nossa. De todos nós, 8 bilhões de habitantes encarnados nesse planeta, qual é a nossa grande dificuldade? Não vou falar do conhece a ti mesmo, porque isso aí já falaram, né? Mas a gente tem uma grande dificuldade. Qual é essa grande dificuldade? Não entender que somos um ser imortal, vivendo uma experiência material. Então a gente inverte a ordem das coisas. E a partir do momento que eu inverto a ordem das coisas, o que eu gero para mim? Sofrimento. Sofrimento. Quando eu fico resistindo à vida,
resistindo à vida, eu estou fazendo mal para quem? Então vamos parar de novo, para a gente tentar entender. Uma vez que o Criador do universo, Criador, né? Onipotente, onipresente, todo soberanamente justo e bom, todo poderoso, e mais um monte de atributos que a gente não tem a mínima noção do que é. Não dá para ter ideia. A partir do momento que tudo que ele faz, dentro dessa inteligência suprema, tem que ser justo e bom, dá para parar de reclamar, dá ou não dá? Dá ou não dá para parar de reclamar? Não seria melhor parar de reclamar? Quantas coisas acontecem na sua vida que você reclama? Nenhuma? Que bom, né? Mas quantas vezes você reclama? Quantas vezes você não concorda? Quantas vezes você reage? Quantas vezes você se irrita? Fica rebelde? E briga com Deus, não é verdade? Quantas vezes? Por que isso? Porque não entendemos que a mudança depende de quem? De nós. É só você que tem que mudar. E aquilo que você não sabe, o que você precisa? Aprender não é mais fácil? Não é mais fácil do que sofrer? Mas a gente gosta do quê? De sofrer. Por que a gente gosta de sofrer? Tem ideia? Agora eu vou entrar naquela palavra que veio no domingo passado, da arrogância. Quem estava no domingo passado lembra da arrogância, não lembra? Vai lembrar um pouquinho, porque eu vou esclarecer bem isso para a gente. E depois eu vou dar a fonte. Porque tem que ter a fonte, né? Não tiver a fonte, não tem graça. Quando se diz que o mal é a ausência do bem, alguns filósofos colocam isso e falam, os filósofos estão errados. Fala, nossa, errado, que arrogância falar que o filósofo está errado. Por que ele está errado? Porque ele avalia de acordo com essa parte material. E na realidade, o mal não é a ausência do bem. O mal não existe e nunca vai existir. Sim ou não? E aí? Porque se o mal existir, existe soberanamente justo e bom? Não, não é verdade? O mal, se ele existir, quem criou o mal? Aí vai falar que Deus criou o mal. Não, mas o mal é a ausência do bem. Não é isso? Aí eu vou dar uma dica de leitura. Pode ler e ficar ali pensando, refletindo, analisando. Pegue o capítulo 3 do livro A Gênese. Está lá. O bem e o mal. Leia, reflita. Pegue a questão 540 do livro dos Espíritos. Do átomo ao arcanjo, tudo se encadeia. Pegue a questão 606, 607 do livro dos Espíritos. E faça a sua análise. Porque, na realidade, isso é um processo natural onde o instinto se sobrepõe o quê? A razão, a compreensão, ao entendimento. Então, quando o instinto domina, você age de acordo com as suas paixões. Você não pensa. Você simplesmente quer satisfazer o seu impulso. Para você isso é certo ou errado? É certo. Certo. Porque para você é uma necessidade. Então faz parte de toda uma elaboração do princípio inteligente, se tornando individualidade, se tornando consciente, entendendo que é um ser imortal, e a partir daí ele começa a dominar quem? Ele mesmo, o instinto. Então está tudo perfeito. Nem adianta falar que está funcionando igual um relógio suíço, porque o relógio suíço foi criado pelo homem, né? Então, aquilo que o homem criou está muito longe daquilo que foi criado por Deus. Mas olha que perfeição, relógio suíço, né? Não atrasa, não adianta, né? Um mecanismo bom. Então, dentro disso não existe nada de errado para a vida de ninguém. Nós passamos por estágios onde a gente vai desenvolvendo esse potencial divino que habita onde?
Em nós. E o que é o corpo? O corpo é um instrumento perfeito, maravilhoso, que é oferecido a você para quê? Para você usar essa ferramenta fantástica. E cuidar muito bem, viu? Cuidar muito bem do corpo, porque a responsabilidade desse corpo é sua. E vai prestar conta. Não tem como. Vai prestar conta porque é uma ferramenta emprestada. Não é teu. Não é. É uma concessão. Porque a matéria é nossa. A matéria é tua? Não. Então o corpo é o quê? Matéria. E ele vai voltar para onde? A matéria. Vai se desintegrar. Vai fazer parte do todo novamente. Então ele é simples veículo emprestado para você criar a forma, usar e depois devolver. Aí você larga ele e continua com as experiências que ele te ofereceu. Por isso que você sente dor, fome, frio. As sensações físicas são necessárias para que a gente possa desenvolver o sentimento. Então o sentimento vai se sobrepor ao instinto. Quando? Quando o sentimento vai sobrepor ao instinto? Quando eu atender a questão 621 do Livro dos Espíritos. Alguém lembra qual é a questão 621? Fica olhando com ponto de interrogação, né? Pá! Aonde está escrita a lei de Deus? Eu dei toda a dica do começo aqui, ó, né? Aonde está escrita a lei de Deus? Não são as 10 leis morais. As 10 leis morais são para a gente ter isso daí para entender o processo. Mas a lei de Deus está escrita na consciência. Olha só, como nós somos a imagem e semelhança de Deus, automaticamente aquilo que é divino está em nós. Então a lei divina está onde? Na gente. À medida que eu vou tomando consciência, essa percepção de um ser maior em mim e eu nele, começa a mudar. E aí eu vou tomando consciência da lei. E eu percebo que a lei foi feita em meu favor, meu benefício, para que eu possa crescer, evoluir, amadurecer, deixar de ser criança. Né? Criança briga porque o doce cai, não é assim? Chora, faz birra. E a gente às vezes faz birra, não faz? Estou de mal com Deus. Por quê? Porque ele não me atendeu. Não é isso? Eu pedi tanto e não veio. Não é que não veio, você que não enxergou. Você que não percebeu. Aquelas pessoas que dizem assim, a gente não diz isso, tá? Todo mundo aqui já melhorou um pouquinho. Mas quanto mais eu rezo, mais assombração aparece, não é verdade? Já falou isso alguma vez? Já, né? Olha que legal isso, que fantástico isso. Porque antes você rezava e não percebia a assombração, mas ela já estava do seu lado. Né? Você só não prestava atenção na assombração. Agora você reza e você percebe a assombração. E o que essa assombração veio fazer com você? Treinar sua paciência, sua resignação, sua compreensão, sua obediência. Né? Não é para espantar a assombração, mas é para aprender com aquilo que acontece na sua vida. Porque você quer ser um ser paciente? Quer conquistar a ciência da paz? Quer, não quer? Quem vai estar do seu lado? Aqueles que vão te ficar cutucando o tempo todo para você treinar a sua, conquistar a paciência. Aí você vai sair para vir para o centro atrasado e vai ter um monte de cara na sua frente a 10 por hora, 5 por hora, 2 por hora, não é? Para quê? Para você ficar nervoso, irritado? Não, para você testar a sua paciência. Sai mais cedo, fura o pneu. Sai mais cedo, o pneu está furado. Não é assim? Acontece. Treinar a paciência. Então, a vida, esse mecanismo fantástico de evolução, nos oferece todas as experiências necessárias para o nosso aprendizado.
Vamos desconstruindo as ideias que nós mesmos construímos. Precisa destruir esse mecanismo. E qual é um desses mecanismos que a gente traz? Que é o mecanismo da culpa. A culpa é avassaladora para o espírito. Ah, então não é para eu me sentir culpado? De forma alguma não é para se sentir culpado. É para se sentir o quê? Responsável. Responsável sim, culpado não. Não é para paralisar na culpa. Quem paralisa na culpa é quem? Orgulhoso, que acha que não podia errar. Se julga tão superior que acha que não podia errar. Espírito superior nem está habitando aqui o planeta. Não tem nenhum. Superior já está aqui, longe daqui. E o espírito superior compreende aquilo que ele não sabe ainda. É extremamente humilde. Não se pune, não se condena. Então a culpa nos faz achar que Deus vai ficar o quê? Triste com a gente, não é verdade? Vai ficar chateado. Olha só, hein? Você é poderoso, hein? Você vai mudar Deus, você vai ficar chateado com você. Você vai mudar aquilo que não muda nunca. É só na sua cabeça. Então desconstrua essa ideia. Deus é Deus. A gente falou de justiça e bondade, né? Mas tem uma passagem lá que fala imutabilidade. Ele é imutável, não muda nunca. Então, despreocupe-se. Despreocupe-se. Tá tudo certinho. Deus não vai te julgar, te condenar, não vai fazer nada. Ele vai deixar você viver aquilo que faz parte do seu processo. E tem mais, escolheu, quem que escolheu? É você que escolheu. Você que escolhe. Isso não é bom? É positivo? E tem adolescente que fala, eu não pedi para nascer. Não é assim? A fase da adolescência, aquela fase maravilhosa da nossa vida, que fase boa, porque ela nos faz chegar na fase adulta e assim sucessivamente. Todas as fases da sua vida são boas. Agradeça todas elas. Sabe aquilo que você olha para trás e fala, eu não devia ter feito isso? Você devia sim, porque naquele momento você não sabia. Então valorize você, até o erro que você fez. Por quê? Porque você te trouxe até aqui. Então é importante. Então o adolescente fala, eu não pedi para nascer, você não pediu mesmo não. Você chorou, implorou. Pelo amor de Deus, me dá uma chance. Porque eu preciso voltar, preciso aprender, preciso começar. É assim, né? E aí seu pai e sua mãe ofereceu para você material biológico para você criar esse corpinho maravilhoso que você está usando hoje. Não reclama do seu corpo, não. Seu corpo é perfeito para você. Não importa se está um pouco para lá, um pouco para cá, para cima e para baixo, não se preocupa com isso não. O corpo é a veste maravilhosa, é essa ferramenta fantástica, né? A gente vai aprender a cuidar muito bem dele, quando a gente cuida bem de quem? Da gente. Quando você melhorar seu pensamento, seu sentimento, as suas atitudes, tudo melhora, tudo melhora. E o corpo é somente o reflexo. Então não existe no universo nada errado, tudo perfeito. Então vamos transportar isso para a nossa vida. Transporte para a sua vida tudo aquilo que é bom, belo para você. Aquilo que você hoje não faz a leitura correta, quando você estiver no mundo espiritual, que não é muito diferente daqui, né? Só inverte um pouquinho a ordem, lá é o mundo verdadeiro e aqui não, a gente acha que é aqui. Aí você vai compreender coisas que hoje você não tem capacidade de compreender. Por quê? Porque os instintos te dominam. Quando você estiver no mundo espiritual, você vai perceber que foi tudo bom, perfeito. E aí as coisas se tornam diferentes. Então, para que esperar chegar no mundo espiritual? Não dá para ser hoje? Não dá para ser agora? Para que esperar? Então começa quando? Já. Então, olha só. O nosso maior medo era medo da morte. Morte não existe. Quando você vê aquela figura, né? Dá um sorriso para ela. Entendeu? Ela vai se assustar e vai embora. Né? Porque aquela figura não existe. Os espíritos que já desencarnaram dizem pra gente o seguinte, morrer não dói. Aquele medo que você tem que achar que vai doer, pode ter certeza, se tiver uma cólica intestinal já doeu mais do que aquilo. Né? É verdade, está rindo, mas é verdade. Então, a dor da alma
ela é muito pior que a dor do remorso, da culpa, da mágoa. Aquilo que você não perdoa, não tolera, não aceita, é muito mais dolorido. Então, morte nada mais é do que continuidade da vida. Para o espírito, morte chama-se libertação. Ele se liberta do jugo da matéria. E a vida, como nós entendemos, ela se chama provação. Então, aqui você está sendo provado. Então, desconstruir isso para que a gente possa viver quando? Hoje, agora. Não deixa nada para amanhã, não. Faça o que você tem que fazer. Cuide de você sempre. Seja uma pessoa boa para você. Não use de soberba, isso não leva a lugar nenhum. Mas vamos lá, vamos parar e pensar agora. Então existe o Criador do Universo, que nos criou a sua imagem e semelhança. Você é perfeito. É perfeito. Você só não tem conhecimento. Nós nunca vamos mudar, em essência. Em essência você nunca vai mudar, você sempre vai ser um espírito. E Jesus disse isso, sabia? Ele disse para nós, o espírito vivifica, a carne para nada serve. A carne atrapalha, mas ela tem o seu papel de ser instrumento para a gente usar. Então, perfeito. Porém, não sei muita coisa. Olha só, se eu não sei muita coisa, o que se faz necessário? Quando eu não sei? Aprender, é só isso. Olha a leveza da vida. Eu vou aprender. E aonde tem todos esses ensinamentos para a gente estudar? Na universidade. Na universidade. Mas não é essa universidade que você precisa pagar para fazer. É na universidade dos espíritos. A ciência do infinito. E vem para nós de graça. Não é maravilhoso? Eu dei a dica aqui, não dei? Falei do livro, comentei, né? Que é um estudo que nos liberta. De quem? De nós mesmos. Nos liberta de nós mesmos. A sua vida pode ser maravilhosa. Hoje. Agora. Mas não é ganhar na loteria, não. Não é nada disso, não. Não vai ter nenhum prêmio. Nada. Mas ela pode ser maravilhosa a partir de hoje. Por quê? Por que ela poderia ser maravilhosa a partir de hoje? Porque você vai desconstruir aquilo que te impede da vida ser maravilhosa. E isso está onde? Dentro de você. Não tem nada fora. Tudo dentro. O que te impede de ser feliz? Pensa. O que te impede de ser feliz? O que te impede de levar a vida com suavidade e leveza? Pronto, desconstrói isso, porque isso aí não existe. Isso está na sua mente. Quem criou? Você. Então, se você criou, quem tem o poder de desconstruir? Pronto. Tire Deus desse ponto. Entenda que Ele te oferece tudo de melhor para você crescer. Então, a partir daí, a vida pode se tornar muito melhor, não pode? Pode. Domine o instinto. O instinto vai te querer fazer as coisas que vão te machucar. Quais são? Porque ele vai tirar sentimento de orgulho e de egoísmo. Então eu preciso desconstruir o orgulho pela humildade, o egoísmo pelo altruísmo. Pronto, começa a mudança. Então agora eu vou dar meu lugar na fila. Pode passar na minha frente, não tem problema nenhum, né? Não é assim? Você está ali, o camarada está dando seta para entrar e você acelera. Não é verdade? Acelera e ainda para assim ainda, coitado. O farol fechou aqui, o cara está parado aqui, o outro aqui. Ele não podia ter esperado 2 minutos. Aí vai falar assim, mas não prestei atenção. É lógico que não prestou atenção, você está pensando em quem? Se você tivesse prestado atenção, não teria parado. Mas você está pensando em quem? Não é em você, nos seus problemas. Você está num campo imaginário. E quem criou esse problema para você? Você mesmo.
Sabia que a gente não tem nenhum problema na vida? Sabia ou não sabia? Eu acho engraçado. Eu vejo as caras assim quando eu falo, sabia que você não tem nenhum problema? Você tá louco, né? Como eu não tenho nenhum problema na vida? E não tem. Vamos lá. Vamos voltar. Deus é justo e bom. Qual problema você tem? Dentro do justo e bom? Nenhum. Tem ou não tem? Você tem desafios, aí é diferente. Olha como muda. Eu tenho desafios. Quem criou o desafio? O desafio foi criado para te impulsionar para onde? Para frente. Então olhe o desafio como uma coisa boa, positiva, agradável, maravilhosa. E desconstrua a ideia que você tem um problema. Porque o problema se torna pesado. O desafio se torna leve. E aí, fui desafiado pela vida a superar quem? Você mesmo, olha que coisa fantástica. Você foi convidado pela vida, desafiado pela vida a superar você. Não é fácil? Percebe? É só uma questão de prestar atenção. Prestar atenção. Em quem? Em você. E hoje foi legal, porque eu nem usei muito a questão do livro dos Espíritos, né? Foi mais tranquilinho. Mas para a gente fechar, né, todo esse estudo maravilhoso, para eu prestar atenção em mim, eu tenho que ir numa questão. Qual é a questão? 919. Não, 919. Agora é a questão. Agora é a questão. Né? Qual o meio mais eficaz de você combater o arrastamento ao mal? Um sábio da antiguidade já falou disso. Conhece-te a ti mesmo. Deus nos cria, nos oferece a vida imortal, todas as ferramentas necessárias para que a gente possa aprender a cuidar. De quem? De você mesmo. Cuide de você. Olhe para você, preste atenção em você. Porque a partir do momento que você for cuidadoso com você, automaticamente você vai cuidar de quem? Do próximo. Mas você vai cuidar do próximo somente no exterior, porque o interior depende de quem? Dele. Olha só. Porque na realidade, se eu for entrar nesse tema aqui, parece que vai demorar 2 horas, mas não vou entrar. Mas rapidinho. Só para a gente elaborar. Eu posso fazer carinho no corpo, posso ou não posso? Mas isso aqui é matéria. O que o outro está sentindo é dele. Então eu nunca vou interferir no sentimento do outro. Então olha só, eu transmito as coisas boas e positivas, mas o sentir é do outro. Então cuide do que você sente. Cuide do seu sentimento. Trabalhe o seu sentimento. Renove o seu sentimento. Entenda que o maior sentimento que você tem que ter por você é amor. E a partir do momento que você ama a você, automaticamente você vai amar. A quem? A Deus. E ao próximo, que é o grande desafio da humanidade. Mas é um processo lento e gradual. E o Herculano Pires, para quem não sabe, Herculano Pires, professor, ele foi, segundo o contexto do Emmanuel, que era o mentor do Chico, o metro que melhor mediu Kardec. Ele tem vários livros escritos. E tem alguns que chamam um pouco mais atenção. Esse livro que eu vou citar chama O Centro Espírita. É um livro que o Herculano escreveu. Ele colocou: quando o espírita souber o que é a doutrina, o Centro Espírita será o maior polo cultural e espiritual da Terra. Olha que maravilha! Então, assim, o que nós estamos tentando? É trazer esse contexto de universalidade para cá. Por isso que as nossas palestras são um pouco mais extensas, explicativas, para que possa gerar entendimento, compreensão e conhecimento. A partir daí, a melhora é para quem?
Para todo mundo. É um contexto que vai melhorando, vai melhorando. Ajuda-te, que o céu te ajudará. Lembra lá? O regime do universo é solidariedade. Então, quem tem mais ajuda quem tem menos, mas é quem tem mais conhecimento, quem tem mais sentimento, ajuda quem tem menos. E essa cadeia, ela vai desde o átomo primitivo até o arcanjo. Então, os nossos espíritos protetores, esses seres um pouco mais esclarecidos, estão nos ajudando o tempo todo. Então, faça de sua vida uma vida leve, suave e feliz. Estude-se, compreenda-se, aceite-se e ame-se. Aí você vai conhecer a Deus e o universo. E obrigado pela atenção.